Muito boa noite, estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre, com Atualidades Pampa, aquele seu programa preferido, programa de notícias comentadas, o seu programa que tem um toque de bom humor, também tem um toque de mau humor, tem opiniões divergentes e tantas coisas que a gente fala, né, que acontecem, que praticamente são todos os dias. E tem outras que passam talvez desapercebido por muita gente, pela assiduidade com que elas acontecem. Então, eu me permito abrir este programa de hoje lamentando profundamente a morte do policial Leandro de Oliveira Lopes. Um homem de 30 anos que foi da Brigada Militar, fez um concurso, esperou 3 anos para ser chamado, foi chamado em novembro do ano passado, novembro de 2017. E nesse dia 2 de maio de 2018, ele morre brutalmente e covardemente assassinado por um meliante, vou chamar de meliante para não pesar muito o começo do programa, porque ele tem outros qualificativos, por um meliante que deveria estar preso, que, aliás, fugiu da prisão, como fogem todos os bandidos, porque a prisão não é boa, porque a justiça bota na rua. Foi morto violentamente por tiros de rifle, que são armamentos muito específicos, né? Um colete à prova de balas ou não, ele foi atingido mortalmente. Um homem que deixa uma família, deixa uma esposa, deixa uma filha de 7 meses e vai ser mais um para a estatística. Dos tantos policiais, como morreu também assim ao entrar num estabelecimento, o policial casado com a policial que vinha atrás dele no ano passado, que também foi morto assim a queima-roupa. Um colete que parece, dizem, não suporta esse tipo de bala, de rifles e outras armas, então não serve para nada. Porque os bandidos estão armados muito melhor do que a nossa polícia, a nossa brigada. E é mais um que morre tentando combater esta violência desenfreada que existe no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país, e que ninguém consegue conter. Sabe por quê? Porque eles ganham mal, aí as pessoas se vendem. Como é que eles sabiam que eles estavam chegando? Como é que eles atacaram eles dessa forma? Então, assim, ó, eu fiquei muito triste, e desculpa se estou dividindo isso com vocês dessa forma, e também pela morte do músico e compositor gaúcho Mário Barbará. Mário Barbará morreu aos 63 anos, vitimado por um câncer, com o qual ele lutava há 3 anos. E perde muito a nossa música e perdem muito seus amigos. O Mário Barbará, que eu tive a oportunidade de conviver, era uma pessoa excepcional. Tomara que ele vá para o céu. Dona Magda, aproveitando essa deixa dessa triste notícia, que eu me solidarizo contigo, quando morre um policial, morre um pedaço de nós, porque ele coloca a pele, o corpo dele, a cara dele para defender a sociedade. Tem um filme que eu acho que é legal o telespectador ver, o Marne sabe, Os Intocáveis, com Brian de Palma, que tem Kevin Costa. Na lei americana, bandido ou não bandido, sei lá o quê, matou o policial, ele é executado pela própria corporação. Não tem outra alternativa. Porque quando tu mata o policial, tu está matando o último degrau que existe da dignidade de defender o cidadão comum. Uma barreira que nós temos, nem nós aqui, nós e o bandido. Sabe? Então esse filme mostra muito que Os Intocáveis é o seguinte, os policiais eram os intocáveis e ainda são nos Estados Unidos. Matou o policial tá morto, pode ferir, leva para o hospital, asfixia o bandido, não tem volta. Eu acho que a polícia deveria seguir isso. Não interessa que tipo de bandido é. Ou o cara está defendendo a casa dele, ou brigou com a mulher, matou o policial, não interessa o que bandido é. Ele não pode ficar vivo, não pode. Ele foi pego a última vez com 400 e tantos quilos de maconha e foi preso e fugiu e deu algum problema, saiu e está aí matando.
e traficando. O Leandro, né, que há 30 anos só, né, um rapaz de 30 anos, moço ainda, com um futuro pela frente, que tinha realmente passado pela brigada e que estava só há 5 meses na corporação, já estava aí na operação, no batalhão de frente. Porque ele era né? um excepcional policial, Exatamente. excepcional dito pelo seu chefe da Polícia Civil. Agora, com todo respeito, Carla, você e o Rush, que são advogados, hoje a classe mais odiosa que tem na rua das pessoas humildes ou médias, as pessoas normais, é o judiciário. O judiciário é considerado o câncer da nossa sociedade, porque o judiciário, sabe o que ele faz? Ele usa a prerrogativa da lei e solta o assassino. Ele nunca usa uma brecha da lei para prender o assassino. Alguns juízes usam, é muito mas pouco, são muito é poucos. uma raridade. É verdade. 90% do nosso judiciário nem precisava existir e joga contra a sociedade. O judiciário, na verdade, está tentando resolver um problema que não é do judiciário, que é do executivo, que é o número de vagas nos presídios, e acaba realmente colocando para a rua e dando liberdade para muitas pessoas que os próprios juízes sabem que são pessoas de alta periculosidade. Essa é a grande realidade e tem a sua parcela de culpa, sim. Também os policiais civis, os inspetores e tal, disseram que vão paralisar amanhã em função da morte desse policial, que eles estão protestando pela forma com que o governo está cobrando deles operações, meta de operação. Aí eles estão dizendo, aqui ninguém é máquina, aqui as pessoas são seres humanos, a gente não tem como fazer tanta operação, uma engatada na outra, daqui a pouco realmente se distrai, fica cansado, é tensão o tempo todo. Esse policial foi atingido pelas costas por um tiro de fuzil. Fuzil, Magda. Sim. Então, assim, realmente a nossa situação, ela é caótica. A nossa situação, claro que o governo tá contratando, tá fazendo e tal, mas só não basta. Não basta. Eles têm que... Não basta. Se o colete de prova de balas que eles usam, não suporta tiro de rifle, como disse o chefe da polícia hoje, eles têm que usar outro. Porque os bandidos não estão de bodoque. Eles estão de rifle, de metralhadora. Bodoque tá nós aqui. Magda, eu quero enfrentar o tema e eu tentarei fazê-lo sem demagogia. Não vou entrar naquela de soluções de médio e longo prazo, educação, aquelas bobagens, não vou perder tempo. Não é bobagem, todo né? mundo, ninguém mais... Não, mas nós precisamos de solução para hoje. Esse menino morreu hoje e amanhã vai morrer outro. Então, por isso que 6 meses atrás morreu um outro. Então eu vou pular a parte demagógica, quer dizer que nós vamos investir na educação para que esse adulto, que esse menino, quando for adulto, não seja um marginal. Vou pular essa parte, eu vou direto, tá? A questão chama-se presídios. Vagas para pessoas condenadas. Nós estamos vivendo hoje sob uma égide de que o juiz não manda prender, Chicão. O juiz não manda prender porque não tem onde colocar. Fica fácil, né? Nós estamos na época em que os bandidos, e não estou falando por pena, estou dando a notícia, ficam amarrados em viaturas com algemas, porque não tem onde colocá-los. Então, as comissões que passam a analisar essas solturas de progressão de pena são pressionadas, porque tem 1.000 esperando para entrar ali, são pressionadas a soltar pessoas que não têm a mínima condição de reincitar a sociedade. Então, na verdade, o problema crucial para se fazer um presídio, nós estamos com o de Canoas aí sendo finalmente agilizado o seu uso, mas já estava construído há não sei quanto tempo. Então, tem que segregar. Tem que ter lugar para pôr. Quando por isso o juiz vai poder dizer assim, vou botar ali, porque que está se fazendo? Está se considerando hoje droga, tráfico, crime menor. Já está se considerando na verdade para consumo, quando na verdade ele é quem vai fazer com que toda a sociedade se corrompa, seja pelo tráfico, pela venda, pela compra, seja pelo consumo. Então o erro está todo. Nós precisamos tirar da sociedade quem está lamentavelmente fora da sociedade, lá mantê-los presos e aí sim vamos para os trabalhos de recuperação e investimento em educação. Mas o material para eles saírem para a rua tem que ter. Senhor governador, o senhor está fazendo uma série de coisas nesse momento, com dinheiro daqui, dinheiro dali, dinheiro que não foi... Precisa, é a vida das pessoas. São pessoas que eles levam um tiro por nós.
Sabe? Não faz sentido isso. Isso é degradante, sabe? Mas será que existe é inaceitável. Colete à prova de... Não sei se tem, se não tem, de fuzil, não de sei. fuzil, acho que não existe. Não sei, eu acho que me parece que o colete, o máximo que ele aprova é de 9mm pistola. Um tiro de 12 é só um mas impacto mata o cara. pelo menos um colete que funcione, né? Agora, estejam bons, porque tem um monte que não funciona. Dona Magda, o Marne está aqui, ele vai ser testemunho do que eu vou dizer. Uma vez o governo carioca estava tão assolado pelo crime na década de 80, a ideia foi sensacional, mas depois ela se corrompeu. Os Homens de Ouro, de Mariel Marisco. Os caras tinham uma carta livre para matar. Eles não tinham explicação para juiz, no Rio de Janeiro. Depois eles ganharam tanto poder que aí se corromperam e terminou Mariel na criminalidade. Tudo. Mas a ideia foi legal. Quantos policiais já morreram no Rio de Janeiro, gente? Das mais diversas formas, sabe? E a gente é incompetente. E é cadavérica a cronologia e a quantificação que se faz em relação ao Rio de Janeiro. Morreu o número 28, morreu o número 29. O ano passado foi a 140. Isso, já tem mais, 140 policiais, uma contagem que deixava a gente, cada vez que tu ia pro noticiário, tu já vai tenso, né? Agora, será que morreu mais um? Morreu o número 139. Não tem colete aqui da prova de fuzil? Bota uma armadura neles. Faz alguma coisa. Pelo menos mostra que tu quer fazer alguma coisa. Sabe? É revoltante isso. Revoltante. Eles estão morrendo por nosso benefício. Israel, Magda, tem uma política que eu acho a mais genial de todas. A Israel é o seguinte. Assassino. Matou alguém? Era um bandido. A família sabia? A primeira coisa que vai uma reta escavadeira e detona a casa da mãe do pai do bandido. Tudo, Porque os pais acolhem... Não é, meu amor. Mas não é. Israel tem o seguinte raciocínio que eu acho legal. Quando tu acolhe o bandido, tu é cúmplice do bandido. Tu sabe que tá ali um assassino. Então tu tem que ser punido também. Aqui não. É muita palminha. E esses partidos, PT e PSOL, são culpados disso. Dona Magda. Espera, não, é muito sério o que o senhor está dizendo. Respeitosamente, é muito sério o que o senhor está dizendo. Se nós ficarmos em silêncio, vai transitar em jogado. Eu quero dizer que discordo rigorosamente. Porque eles apoiaram muito a política dos direitos humanos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando. Mas eu estou falando disso. Não pode acusar os partidos disso. Eu estou falando do que tu estás dizendo absolutamente sobre isso. Não é. A promessa começa que a pena ela tem que ser dirigida exatamente a quem o fez, a quem a cometeu. Nós não podemos começar a época da Idade Média a punir pai e mãe. Isso bem. Então, eu precisava dizer isso para que não ficasse uma que diz que a bancada concorda com isso. Eu guardei ansiosamente o momento em que eu pudesse falar. Como é que é? Não se pode imputar ao judiciário a nossa responsabilidade. Porque tudo isso que está acontecendo é a nossa responsabilidade quando nós delegamos poderes para esses políticos que criam essas leis. O judiciário aplica a lei e os advogados vão lá nos meandros da lei para conseguir o melhor para o seu cliente. Então, quando se fala determinadas coisas, tem que se falar no âmbito geral, na amplitude de todo o problema que vive a sociedade brasileira. Nós todos, eu, você que está aí me vendo, somos os culpados de tudo isso. Porque o judiciário apenas responde aquilo que está escrito e que vem preparado pelo poder público, pelos políticos que criam essas leis. Essa é a grande verdade. E quando se vê um jovem de 30 anos, no exercício da sua profissão, ser assassinado, morto dessa forma, um jovem, casado, jovem, 30 anos de idade, ser morto, e ninguém vai jogar bandeira, vai falar nisso, apenas alguns da imprensa. Eu gostaria que as manifestações fossem iguais às políticas. Sim. Que agora, sabe, o povo saísse e falasse e pedisse justiça por essas pessoas que morrem, não pelas que estão gordas e fartas do nosso dinheiro. Se fosse um vagabundo que tivesse sido morto, tava cheio dos direitos. Que a polícia matou o vagabundo. A polícia matou o vagabundo. É a primeira coisa. Vamos raciocinar sem sofisma. Vamos pensar direto. Nós temos que eleger pessoas dignas que conheçam e que criem leis severas e que tirem do Código Penal brasileiro essas leis todas, para que os juízes, para que os advogados possam executar isso. Ah, mas os direitos humanos. Direito humano para quem? Para o bandido? Por favor, dona Magda, me desculpe. Eu pergunto se a dona Maria do Rosário vai estar lá no enterro do policial. Não vai. Ela vai levar bombom policial para a família? Não. Então esses partidos de esquerda estão junto nessa porcaria toda, com essas leis, essas coisas que ninguém tem a atitude de dizer isso aí. É uma real. Agora o Marne tem razão que o parlamento não trabalha.
né? Fica lá fazendo só o que eles querem. Exatamente, não trabalham, não enfrentam os grandes temas, aquilo que a gente precisa enfrentar. Tinha aí uma comissão formada com uma pessoa, um parlamentar que está preso, membro da comissão, para rever o código... De ética. Exatamente, para rever o Código Penal, o Código de Processo Penal. O que é isso, gente? Onde estamos? Quem é que vai analisar qual é a melhor lei, como deixar o processo muito mais rigoroso? E tem mais, tem gente que reclama que STF, que Judiciário acaba legislando por falta do próprio Congresso, porque o Congresso não abordando determinadas leis, porque a sociedade muda e as leis também precisam ser modificadas e o Congresso acaba não abordando esse tipo de coisa, chega no Judiciário. E quando o Judiciário é chamado, ele tem que decidir. É agora o que está acontecendo com o tal do foro privilegiado, que é uma palhaçada. Mas tem parlamentar dizendo, não, mas o STF mais uma vez está legislando. Ora, está legislando porque vocês não legislam. Então alguém tem que fazer, infelizmente, porque chega o caso até eles e eles precisam decidir. E é exatamente isso que está acontecendo com o STF no dia de hoje. Está tratando da restrição do foro privilegiado. Por quê? Porque precisou tratar da restrição do foro privilegiado, porque era uma matéria que já deveria ter sido tratada pelo Congresso há muito tempo e não foi. Então, sobre essa matéria do foro privilegiado, o que a gente tem até agora? A gente tem 7 votos pela restrição mais forte do foro privilegiado. Eu digo restrição, é o seguinte, hoje em dia o parlamentar, o deputado ou senador que tem qualquer delito antes mesmo do mandato da diplomação, ele tem foro privilegiado para julgar qualquer delito cometido até mesmo antes de virar deputado ou senador. Então, a restrição que todos aceitam dentro do STF é que esse foro privilegiado só vale depois da diplomação de deputado ou senador. Crimes cometidos antes da diplomação não entram como foro privilegiado. O que eles discordam? 7 deles querem que a restrição seja ainda mais absoluta, que sejam crimes cometidos apenas durante o mandato e crimes relacionados com o mandato. E os outros, que são em menor parte, que é o Gilmar Mendes não votou ainda, vai votar amanhã, porque foi adiado para amanhã, mas Dias Toffoli, Lewandowski e o Moraes, eles acreditam que a restrição deve se dar aquelas pessoas, aqueles senadores e deputados depois da diplomação, mas para todos os crimes cometidos, não só os relacionados ao mandato. Por exemplo, atropelou alguém na rua, estava embriagado e tudo mais, é um crime que vai ser também analisado segundo a visão desses 3, e a gente vai saber amanhã do ministro Gilmar Mendes. Todos os crimes devem ser julgados com foro privilegiado. Mas a restrição de que esses crimes cometidos após a diplomação, isso está de acordo com todos os ministros do STF. Não sei se consegui explicar. Carla, não só conseguisse explicar, como até para leigo ficou fácil de entender. E é importante, e eu acho que essa sim é a notícia boa a ser comemorada, é que vai cair o foro privilegiado. O resultado disso tudo, já pela questão numérica que trouxesse para nós, é que isso significa que vai cair. Que vai cair, exatamente. Falta um voto, a divergência da extensão. Ele vai existir apenas quando, então, senador e deputado. Lógico, antes vai limitar. Há uma previsão, cara, de que quase 90% das matérias que versam sobre o foro privilegiado voltarão para a primeira instância e serão julgadas. Primeiro, termina com a impunidade, Marne. Vai ser julgado. Porque o problema é que o seu STF está tão empulhado de processos, ele não consegue julgar. E fica lá, ficam nas gavetas. Quando vier agora, esses 90% que vai vir para cá, os parceiros julgados, será julgado pelos juízes de primeira instância. Então começará a haver punição e julgamento e possivelmente a condenação daqueles que são responsáveis. Precisa disso, então é uma grande notícia que a Carla nos traz e a gente divide com o telespectador. Amanhã veremos. Amanhã veremos. Olha aqui, mudando completamente de assunto, eu quero falar uma coisa boa, porque desde que eu comecei o programa eu só estou falando de coisa pesada. Pois está tramitando na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que propõe trocar o nome da rua, que é conhecida como Rua 7091, que fica localizada no bairro Ípica, para a Rua José Yushno, que é um empresário, foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Porto Alegre, amigo do Marne, meu conhecido, sou muito amiga do filho dele, conheci o seu José Yushno também.
E ele foi presidente da CDL de Porto Alegre entre 1998 e 2001. É de autoria do vereador João Carlos Nedel, esse projeto de lei, que quer homenagear aquele que foi o fundador da Courlande, que foi uma das mais conhecidas redes de loja do Rio Grande do Sul e que morreu no ano de 2011, no dia 2 de fevereiro. Alcides Debus, que é o atual presidente da CDL de Porto Alegre, diz o seguinte: para nós é uma grande honra ter o nome de um dos nossos ex-presidentes eternizado na capital gaúcha. No tempo em que esteve à frente da entidade, José Yushno fez muito pelo varejo local e merece todas as deferências. Isso quem disse foi o presidente atual da CDL. Dona Magda, eu vou agora fazer um giro de 360 graus no futebol. Hoje o 360 time... eu vou te avisar que vai voltar para o mesmo lugar. Verdade. Quase 150. 150, 180, 180. Uma notícia até interessante para a seleção brasileira, para você analisar. O Roma ganhou hoje do Liverpool, que é um time que eu tenho uma simpatia, embora o meu time na Inglaterra é o Tottenham Hotspur. Talvez eu seja o único jornalista que tem um time em todos os países do mundo, até na Austrália, Nova Zelândia, porque eu sou um amante do futebol, não apenas um jornalista de futebol. Tudo bem, todo mundo sabia que o Liverpool ia segurar, o Roma ganhou de 4-2. Sabe que eu fiquei preocupado? O goleiro de seleção brasileira, muito ruim. Tomou 7 gols em 2 partidas. Tudo bem, que é indefensável, mas sabe que não tem uma que ele poderia defender? Aquela jogada então eu não quero goleiro que só pega o normal, sabe? Ele não pega nada que é difícil, ele só pega o comum. Esse é o goleiro da seleção brasileira. Agora, o Vanderlei, que é um mega goleiro do Santos, não vai por quê? Marcelinho Carioca deu uma entrevista sensacional na ESPN esse final de semana. Ele disse que quem não tem um bom empresário não vai para a seleção brasileira. Que a seleção brasileira, ele explicou, é tudo lobby. Nós vamos ter que engolir Tyson, Juliano, mais um outro jogador lá da China, Renato Augusto, porque o Tite acha bom, entre aspas. Para mim, tanto faz, não torço para o Brasil, meu time é Argentina, já comprei a camisa do Otamendi, vou vestir ela aqui no programa, e eu acho que quem é brasileiro não torce para o Brasil, porque esse Brasil não é dos brasileiros, esse Brasil é da CBF, que é corrupção total, só interesse, vender jogador e tudo. Esse goleiro é o mesmo que estava jogando contra o Grêmio, que tomou 5 do Internacional. Aquele do Paraguai é de dúzia que toma gol. Aquela cena que ele tentou hoje à tarde, driblar um jogador do time adversário do Liverpool, que ele perde a bola e sai desesperado. Não pode ali é uma arrogância que tu não pode levar aquilo ali eu não aceitei. Aquilo não existe. Esse é o time do Pato? É o time do Pato. Eu me lembrei. E a seleção vai pagar o Pato com esses caras lá. Vai pagar o Pato. Olha aqui. Magda, só para então dar mais um pincelado em futebol, porque nós estamos vivendo, na verdade, uma época que será inesquecível, será lembrada pelos nossos filhos, pelos nossos netos. O Grêmio fez uma partida ontem pela Libertadores da América, um jogo que foi simultâneo ao nosso programa aqui, mas eu vi o tape 2 vezes à noite, que deu para os 2 canais para também fazer análise individual. Isso é amor, né? Do jogador. Não, é que a gente, como milita no futebol, a gente não pode perder isso, né? E Magda, é importante, porque alguns times foram históricos. Se lembra muito o time de 1983, que foi campeão do mundo com Renato, De Leon e todos os craques, China, Tarcísio. E depois teve aquela década de 90 com Dinho, Goiano, Rivarola, Adilson, Danley, nosso ídolo maior. Mas o Grêmio agora traz uma plasticidade que nunca foi sua característica. O Grêmio sempre foi uma equipe aguerrida, mas o Grêmio nunca foi melhor time da história do Grêmio. Uma equipe técnica. Então, ver o Grêmio jogar, esses dias eu escrevi, eu acho que eu tive quase 1000 curtidas no meu Facebook, eu disse assim, que o Grêmio hoje não nos dá alegria, o Grêmio nos emociona ver jogar. Pelo futebol jogado, pela qualidade. O Grêmio faz 6 ou 8 faltas em 90 minutos. É impressionante. Joga mesmo, Eu queria dividir isso com o nosso tempo. Quero dizer que o Renato Portaluppi, então, merece Isso está votado, não traz essa briga de novo. Ele merece isso foi votado lá no Conselho com o meu voto. Sabe qual é o problema do Renato? Está agora jogando em Barranquilla. Se o Boca Juniors ganha do Júnior, ele se capaz de pegar o Grêmio. E o Grêmio, olha o Boca Juniors, todo mundo treme. Treme no mata-mata. Está no osul.com.br que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que partidos políticos devolvam 13 milhões de reais aos cofres públicos. Agora vamos saber por quê. Em virtude de irregularidades
na aplicação de recursos do fundo partidário, que aponta um levantamento que foi feito por um jornal do estado de São Paulo nas prestações de contas de 30 siglas. Os valores que deverão ser corrigidos dizem respeito às prestações de contas de 2012, que foram apreciadas ao longo dos últimos meses, e os maiores ressarcimentos ao erário terão que ser feitos pelo PSDB, 5,4 milhões de reais. O PT, 1,53 milhões. Sim, que eles pegaram o resto todo, né? Para o fundo mesmo, deixaram só isso. O DEM, 1 milhão. O PMN, 922 mil. O PP, 726 mil. As contas do PT e do PP foram aprovadas com ressalvas e as dos demais desaprovadas com ou sem ressalvas. Tem mais nessa notícia, assim como tem muitas notícias do interesse de todos vocês, do que acontece aqui, acontece no Estado, acontece no mundo. www.sul.com.br você pode ter nas plataformas que você costuma usar para se informar. Não custa absolutamente nada, é só baixar o aplicativo do Sul que você tem a notícia atualizada nas 24 horas do dia. É uma maravilha o WhatsApp, porque as pessoas participam e acabam nos ajudando sobre existir ou não o colete à prova de fuzil. Há várias informações. Bancada maravilhosa, amo vocês todos. Os policiais civis e principalmente os policiais da Brigada Militar deveriam ter a vestimenta de um soldado do Exército. Chamo a atenção para a falta de capacete para proteger os policiais. Armas de calibre do Exército aos brigadianos e policiais civis. Segurança de carro forte tem armas melhores que os PMs. Parabéns pelos comentários. Abraço a todos. É a Maristela de Novo Hamburgo e um telespectador que diz o seguinte: boa noite, Carla e bancada. Quanto a existirem coletes balísticos que segurem tiros de fuzil calibre 5.56, 6.00, 7.62, existem sim. São os coletes de porcelana, porém o Exército não libera para os policiais, somente eles podem usar. É isso que acontece. Boa noite, Marcos Aurélio, tenente reserva da Brigada Militar. Mando um beijo para minha esposa, Clary. Estamos em Novo Hamburgo. Beijo para Clary. Deveria ser o contrário. Óbvio, né? Que estão na linha de frente. São os que estão na linha de frente. Se o Exército for partir para proteger fronteira, etc., seria outra coisa. Mas por que? Não, vamos conversar. Vamos conversar. Tem que conversar com o Exército. Não pode mais morrer gente desse jeito. Dona Magda, nos meus momentos de down, não de fica de down. Fico down. Eu tenho que ouvir umas musiquinhas, boto meu Sinatra, boto a Barbra Streisand e todas aquelas tal. Não onça com vara curta. E aí, lendo hoje um trechinho do Nietzsche, para variar, e o Nietzsche me dá muito fundamento filosófico pelos seus conceitos. E aí eu comecei a fazer uma análise do pensamento do Nietzsche, e o Chico, como professor de história, vai me ajudar nisso aí. Nietzsche considera Platão um sofista, além da razão e além da moral. Porque o Platão, ele não, quando ele escreve, quando ele diz as suas coisas, ele não se baseia em absolutamente nada. Portanto, é uma verdade uma mentira bem falada. Por isso que eu falei de sofista. Não, claro que eu jamais iria dizer que o Platão não existe, que Sócrates não existe, que Aristóteles. Mas, claro, foram grandes mitos da cultura daquele país, da Grécia, e que nos deu tudo isso que nós temos hoje, que é a cultura ocidental. Você considera, Chicão... e o mais importante, o Nietzsche acha que Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, é um livro muito mais importante que aquilo que foi escrito pelo próprio Platão. Você concorda com isso? Mário, você é minha inspiração em cultura, como deveria ser a inspiração de todas as pessoas que nós assistimos. Você é uma cultura multifacetada. Tem aquele cara que só entende uma coisa. E tu não, tu entende quase tudo. E eu me identifico muito com você. Platão é, como vem, platônico. É uma coisa muito... É um ideal, é uma utopia. Eu nunca gostei da figura Platão na história. Aristóteles eu achava mais interessante. Prova que Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Aristóteles era um homem que Alexandre foi discípulo dele. Que ele fazia muito uma linguagem muito pragmática. E Sócrates, não vou entrar em detalhe, porque até se matou para a cicuta. Não era o meu ídolo. Agora, Maquiavel tem um livro chamado O Príncipe, 500 anos. Que eu acho que tudo que era político devia de ler, porque os políticos não leram nada. Não, eles não leram. Só vê sex hot. Parótica. Mas não é verdade, não é nada. A cultura do nosso político é muito ruim. Eu já tentei conversar, foi difícil, Magra.
o príncipe de Maquiavel, ele norteia a nossa política desde a época de Florença, de 1500 para cá. É um dos livros meus de cabeceira, O Príncipe de Maquiavel e a Ilíada de Homero, que embora muita gente diz que não existiu, existiu a Guerra de Troia, mas não aquele romancismo de Troia, existiu pelo comércio do Mediterrâneo. Agora, o Príncipe Maquiavel tem uma frase que eu acho fantástica, ele é atual, Maquiavel. Na época da internet, eu não curto Nietzsche, mas curto Maquiavel. Maquiavel tem a frase que eu acho mais legal de todas, que é uma frase que eu acho que todo mundo deveria ter no bom sentido. O fim justifica os meios. Essa frase é mortal. Isso aí é Agora, eu vou te contar uma coisa. Vocês são duas marocas, né? Porque vocês conseguiram falar mal do Platão. Isso vocês estão se especializando. Vocês estão se especializando. Tu falaste do teu próprio ídolo. Não, mas eu falei o que eu disse o Nietzsche a respeito do Platão. Inegavelmente, o Nietzsche mas vocês tinha muita se juntaram para falar mal do Platão. Embora, em determinados momentos, eu acho que o Nietzsche tem um certo tonzinho de arrogância. Porque ele se dizia, eu sou um dos homens mais cultos que eu conheço. Ou talvez seja a inteligência dele em saber a sua própria inteligência. Muito bem, inteligente. Eu acho que a grande inspiração de um homem, na minha avaliação, que é sempre a minha inspiração, é tu sempre poder te acordar do lado de uma mulher que para ti é o teu ideal de beleza, que para mim é um, para você é outro, para o Rush é um, para o Marne é outro. Eu acho que a mulher é sempre a forma de inspiração do outro. Mas muita gente acha que eu não gosto de mulher. Eu sou o cara que mais gosta de mulher. Eu não falo do Vitorino. Tu não pode dizer esse nome. Eu não posso citar outro nome. Não pode citar esse nome. E eu tô com uma pessoa que está sendo uma inspiração dos meus dias. Não é platônico? Não sou platônico. Eu sou mão grande na operação. Eu sou predador, eu sou que nem o tubarão. O pior tubarão que tem é o tubarão, o Alequim, porque ele vê a presa, ele mira e vai 500 metros, tá dando... Senhor, vocês não estão assistindo Geographic, não é? É o Chicão só falou. National Geographic. Tu querias dizer alguma coisa? Já falou? Não, vou falar, mas estou impressionado com os predadores da ala da direita. Não, são os linguarudos. Da ala direita. Falam mal do Nietzsche, falam mal do Platão. Linguarudo eu gostei. Eu fiquei no respeitoso em Maroca. Quem não está conseguindo dormir, mano? Quem não está? Sou eu, mas não devo nada para ninguém. Estão conseguindo dormir são alguns deputados que migraram de partido lá no Congresso. Porque lembra que nós noticiamos dia 24 aqui que o senador Ciro Nogueira tinha sido visitado pela Polícia Federal, foram lá no seu escritório profissional, foram lá na sua residência, na residência funcional e pegaram os computadores. Bem, isso era uma operação da Lava Jato, mas o que aconteceu? Nesses dias recentes, Magda, porque eu linko com a notícia que tu deu anteriormente, nesses dias recentes, houve uma migração e o PP conseguiu passar de 38 deputados para 53, tornando-se a segunda maior bancada hoje federal em Brasília. Mas foram objetos de negociação. E o que é o boato? Agora vamos para o boato. O que é o boato? É de que essas contratações, entre aspas, foram feitas com promessas em cima do fundo eleitoral. E o que se teme? Que esses computadores deste negociador... O Temer. Que esse computador, ou os computadores deste Ciro Nogueira que foram apreendidos, como ele era um dos negociadores, um dos interlocutores, pode ter ali as negociações que ocorreram para trazer todos esses deputados para o partido. Então, atirou numa coisa e acertou na outra. Pode estar acertando em outra e poderemos estar de frente para mais um escândalo, que é desnudar a compra violenta de mandatos, o que é muito pior, então. Bom, agora se eu não ler alguns e-mails, eles vão me matar. Boa noite, Magda. Aviso aqueles que são contra a pena de morte que aqui em Canoas pela manhã foi executado sumariamente mais um brasileiro. Jovem inspetor da polícia com 30 anos, deixa uma filha com menos de 1 ano, foi morto no cumprimento da lei. Mas não foi em Canoas, mas enfim. Espero que os integrantes dos direitos humanos, tão solícitos quando da morte de bandidos, se solidarizem com a família deste policial. Dilon Camargo. O Sérgio Goulart diz assim: eu gostaria de parabenizar a Carla Krieger pela sua inteligência e domínio sobre todos os assuntos. Obrigada, Sérgio. Para o Rafael Lourenço. Magda, parabéns para a Pampa, a imagem está ótima. A Magda hoje andava pelo centro de Porto Alegre e me assustei
com a capital, como a capital está toda jogada. Marne tem toda a razão quando fala do centro da cidade. Magda, gosto muito de todos aí. Esse programa vicia com assuntos bem abordados e a descontração muito legal. Amaraí de Guaíba. Nosso dia a dia anda tão pesado, com tantas notícias ruins, diz o Carlos Solete, que passamos grande parte do nosso tempo fazendo críticas sobre algo. Falemos de habilidades, testamos alguns elogios. Magda, está ficou 15 dias no CTI? Foi 15 dias? Para todos, Carlos Solete. Obrigado, Solete. Eu gostei mesmo, realmente. São, como é que tá agora? Óculos são da Bem, pastor, já fiz todos os exames. Porque os médicos pedem para estar fazendo, para ver se não ficou alguma sequela. Pelo menos eu que uso óculos há algum tempo. Sei. E quero dizer uma coisa, quero aproveitar para dizer uma coisa que a gente nunca diz aqui quando a gente faz o merchan deles. Boa noite, e esses dias o senhor me pegou na rua e disse, pena que eles não têm óculos para homem. Claro que tem, eles têm óculos para homem, tem óculos, tem óculos para criança, sabe? É uma ótica completa, tá? Mas era isso só que eu queria dizer. Eu uso da Orla Bardot, mas inspirada em Brigitte Bardot, na época ela morou em Búzios. Era que tu estava ontem. Esse aqui também. Esse aí também tá. Emitir. Aí que eu faço? Pego aqui, já dou aquela viradinha. Olha que sensacional. Bota ali no meu pratinho e já vou fazer um ranguinho já. Olha que delícia. Olha a pasta de amendoim. Não, eu tô apaixonada por frango histórico. Olha, não gruda. Fala que é incrível, é sensacional essa panela. Pronto, volta apaixonada. Do prédio onde moramos. Depois que soltaram aqueles 120 do semiaberto de Osório, as praias estão inseguras demais. Fui registrar queixa, a delegacia estava lotada. Essa criatura que assaltou-a passa seguidamente pela beira da praia, sobre as dunas, no mesmo horário e cuidando tudo. Nada acontece com ele. Os quiosques desativados estão cheios de vagabundos dormindo todas as noites e não dá mais para caminhar e nem andar de bicicleta. Revoltante, Evaldo Ludwig. Eles têm que ir para algum lugar, né? Falando nos parlamentares, vocês lembram que tem uma comissão de parlamentares que queria visitar e olhar a sede da Polícia Federal lá na cadeia, para ver como é que estava o Lula. Para ver como é que estava o Lula. A notícia de agora de tarde, que nessa quarta-feira o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, que é do DEM, pediu para o STF anular a decisão que proibiu a visita de deputados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Maia argumenta que a juíza descumpriu a Constituição e o princípio da separação dos poderes. Realmente eles não têm que fazer mais nada. Por que não? Porque ninguém quer visitar o Lula. Eles querem fazer palhaçada da prisão do Lula. Eles querem fazer um palco para colocar o Alibaba e os 400 ladrões, porque já está em 400, mais ou menos, né? Ou os saltimbancos, é para fazer palhaçada. Dona Magda, a Rádio Corredor está afirmando... Da onde a Rádio Corredor daqui? De Brasília. Pensei que era de Brasília, a Rádio Corredor de Brasília, que o senhor Rodrigo Maia vai desistir da sua candidatura à presidência da República. Deverá ser candidato ou ao governo do Estado do Rio de Janeiro, com a mínima chance de se eleger, porque não tem carisma, ele não tem voto, porque ele se acostumou a ser chamado de presidente. Presidente da Câmara, ele acha que pode ser presidente da República. Não tem a mínima condição com aquele caráter timorato dele. Caráter o quê? Timorato. O que é um caráter timorato? Tímido, sem solução. Do Timor-Leste? Pode ser do Timor-Leste também. Não é sem graça, insosso, insípido, inodoro, incolor? Tá bom, entendi. Essa coisa bom, e a bem da verdade, ele tem que se candidatar porque ele tem que ter o foro privilegiado, se não cair agora. Mas aí é com os colegas aqui. Todos esses políticos, com essa prática hedonista, né? A prática hedonista do prazer imediato, quer dizer, eu quero todo o dinheiro que eu puder agora, né? E vai entrando dinheiro, 2 milhões para um, 3 milhões para outro, etc. Deputados estaduais lá do Rio de Janeiro, de outros tantos locais do país, esse lá, senador pelo Piauí, que falou o nosso Ruxo instantes atrás. Então, o que nós temos que fazer nessa política? É prestar atenção nos nomes em quem vamos votar. Pelo amor de Deus, estude o nome do deputado federal, deputado estadual, do governador, do senador, dos 2 senadores em quem você vai votar. E, é claro, o governador e o presidente da República, né? Tenha muita atenção, estude, veja quem é, como é que é, o que ele pensa, os livros que ele leu, os livros que ele não leu, qual é o pensamento político, qual é a ideologia dele, para você tomar a sua atitude. Porque se você coloca um mau político lá, ele é o seu representante, é o seu cheque em branco, ele vai utilizar esse cheque para pagar as suas próprias contas. Seu Marne Barcelos, o senhor foi elogiado lá no começo do programa pelo nosso telespectador Zeca. Ele diz, muito bom, Marne. Marne assumir que a culpa disto tudo, falando sobre os bandidos, sobre mortes, enfim.
Tudo é nossa. Tem que ter peito, porque é verdade. Nós somos os culpados. Parabéns, Marne, pelo seu discernimento. É verdade. Fala. Agora, fechou o tempo. A senhora fez alguma coisa no rosto? A senhora Eu me maquiei. Não, a senhora está com a luz diferente. É o iluminador. Mas então acertei, sem saber eu acertei. É o iluminador que a Débora, lá da Mamãe, colocou hoje. Dei uma passadinha para fazer meu cabelo e ela, em 5 minutos, fez meu olho e deu uma ajeitada na minha pele, o que é maravilhoso. Em HD, é bom. né? Agora que é HD, a gente precisa caprichar um pouquinho mais. Mas fechou o tempo para o Blairo Maggi, ministro da Agricultura. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República entrou com uma denúncia contra ele por corrupção, é claro, por indicação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, tá? Quando ele ainda era governador de Mato Grosso. Ele foi governador de 2003 a 2010. 2 períodos. Gente, foi bastante tempo. Muito tempo. E a Procuradora-Geral da República diz que ele comprou primeiro a saída de o afastamento, a aposentadoria de um membro do Tribunal de Contas do Estado para, então, indicar um outro membro e que depois se arrependeu, pediu novamente para esse membro, que a princípio era para sair, para se aposentar, para ficar mais um pouco, para o outro ser, para ser negada, então, a cadeira para o outro, e depois acertou a saída dele para a entrada. Então, assim, a negociação de cadeiras do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. E a gente toca naquele ponto. Ministro, não é ministro, como é que se chama os membros do Tribunal de Contas do Estado? Membros do Tribunal de Contas do Estado... Conselheiro do Tribunal de Contas de um Estado, ele não pode ser indicado pelo governador. É mais uma vez... Mas isso aí são indicados pelas assembleias. A Carla traz um ponto que nós precisamos revisar, porque a partir dos votos... Vamos dizer assim, nós fomos criados todos, não se sabia nome de ministro do Supremo, ministro do STJ, eram figuras que ficavam lá no Olimpo, e ninguém tinha notícia deles, né? Hoje, eles foram trazidos para o dia a dia da sociedade e aí começou a saber como é que são feitas as nomeações, como é que são feitas as indicações, como é que são montados os tribunais também. Os tribunais que tu te referias, que são porque exatamente os critérios de nomeação, o que se vê invariavelmente são ex-políticos, são invariavelmente pessoas que já tiveram vida política, então quando querem sair da linha de frente, vão lá e dão uma encostada nesses tribunais de contas aí e ficam por lá. Nada técnico. Então nós tínhamos que mudar até em favor e em homenagem a eles mesmos, ou a eles que já foram, os que já foram conselheiros, né? Que a gente pudesse ter um pouco de tecnicidade nessas escolhas e não transformar em escolhas políticas que trazem no seu bojo a indicação um comprometimento. No momento que tu me indicas, cara, não por predicados, mas sim porque a gente foi do mesmo partido ou porque a gente lutou muitos anos do mesmo lado. Acabou a isenção. Acabou a minha isenção, eu estou totalmente comprometido contigo e com as tuas ideias. Então, realmente, revisar todos esses conceitos de nomeação seria um bom início para começar a consertar essa sociedade. Magno, uma péssima notícia para Qual? mim. Boca Juniors está perdendo. O Júnior de Barranquilla. E aí? Isso é uma grande notícia. Se ele continuar nessa vibe, ele vai ser eliminado da Libertadores. Isso é uma grande notícia, Chicão. Por quê? Porque tu mesmo nominaste como um dos maiores rivais, se o Grêmio é postulante ao bicampeonato. Mas eu gosto do Boca desde pequenino no meu time de botão. Mas o Grêmio não é o teu primeiro. Não, nesse momento. Não é o meu número 1. Estou sendo pego de surpresa. Presta atenção, o Chicão é sazonal. Agora o jogo é esse. O jogo é esse. Esse é o game agora. Eu tô vendo ele, um time que eu curto. Vou ter que torcer pro River Plate. Não tô vendo como ele tá sofrendo. A fisionomia dele a fisionomia tá abalada. Eu sabia da promiscuidade clubística do Chicão. Promiscuidade clubística. Não imaginei. Não imaginei. Não pode falar de mim. O que não pode falar de mim? Eu vou concluir o raciocínio. O que houve? Eu estou dizendo que ele expressa a sua promiscuidade clubística. Me diz que ele diz que ele tem um amor em cada cidade. Ele ama um clube de cada cidade. Ele disse isso aqui. Mas eu sempre pensei que o número 1, Mário, eu pensei que o número 1 fosse o Grêmio. Eu estou me sentindo traído pelo Chicão, a quem eu tenho como ídolo. É muito sensível. Tinha o Grêmio como número 1. Presta atenção, calma. Da Franja. Presta atenção, da Franja. O da Franja, olha aqui, ó. Aqui é assim.
Aqui é um coice e um beijo, um coice e um beijo. É assim que é a nossa relação aqui, é assim. Mas eu me permito esse tipo, porque quando o Chicão Tofani fala, dói um pouco mais, acho bom tu ir na terapia. Ai, tá fazendo teatro. Tá fazendo teatro. Oi, amiga, linda com estilo. Aqui também revoltada com toda essa violência, só por Deus. Agora ainda mais lindos com HD. E eu, mais do que nunca, apaixonada pelo Marne, que até escuto a rádio agora por causa do Marne. Cláudia Nunes. Ô, Cláudia, um beijo pra você. É uma rica fazendeira de Uruguaiana. Um beijo, adoro a Uruguaiana. Adoro, tem muitos amigos lá. Minha amiga é casada, respeita. Uruguaiana é uma bela de uma cidade. Bela de uma cidade. Então, em realidade... Me atrapalhou. Mas o Chicão faz isso. Não é legal. Perdeu. Não é legal interromper o Marne. Não é legal. Aí o raciocínio, o senhor sabe que eu sou idoso. Não posso cortar o raciocínio de idoso. É porque ele não tem a nossa idade, então ele não passa por essas coisas. Muito jovem ainda, né? Agora, o Chicão, mas tá tudo anotado aqui. O Chicão Tofani, ele acha como o Lupicínio Rodrigues. Um dia eu perguntei para o Lupicínio Rodrigues, há muitos anos atrás, Lupe, como é que você faz música? Sabe que para fazer música, tem que ter namorada nova. E quantas músicas você está fazendo? Uma por dia. Aí me lembra muito o Chicão. Não, me lembra muito o Chicão. Quer você tem uma namorada. Isso é coisa do Roxo. Mas o Roxo tá quieto. Bem feito. Isso aí é uma imagem. Eu te disse, é retaliação. É retaliação. O senhor é um promíscuo. Porque eu fazia comercial de cueca. Essa é uma imagem. Você fez comercial de cueca? Fiz. Lá na Wanda, no passado. Na Wanda? Ele queria curtir todas. E ele foi beber. Você não sabe o que é Wanda, né? Fui beber. Já tá liberado essa hora falar onde é que era a Wanda e o que era a Wanda. Não, esse horário não tá liberado. Presta atenção. Vou silenciar novamente. O Marne Barcelos, a Cláudia Nunes manda te dizer que eu me tinha esquecido. Ela é bisneta do Batista Luzardo. Opa, então ela conhece o meu amigo doutor João de Grazia. Certamente. Um dos grandes advogados, a esposa dele lá em Uruguaiana, que eu não vejo mais de um ano, doutor João. Pena de morte a vagabundo e as coisas podem mudar. Não adianta presídios novos. Precisamos é de regras, diz o nosso telespectador Paulo Leitão. O Jorge Leffer disse que, pro Chicão, lá no começo do programa, que o Poder Judiciário nada mais faz do que seguir o que a legislação processual determina. Sugiro... Mas nos Estados Unidos, o juiz, ele também está acima da lei. Sim, mas ele está falando... E eu, de novo, errei o nome do Dilon Camilo. Não adianta. Eu digo que é Dilon Camargo, desculpa. É que o Dilon é barra. Parou. Dilon Camilo. Mas na Grenal nós temos um quadro, esse nome é fashion, cara. É nome de remédio, é nome de logrador, mas é nome isso é de entre carro. vocês lá, aqui não é. Dona Magda, não, eu só queria um pequeno intervalinho para dizer o seguinte sobre o Para com esse teu coitadismo, tu só quer falar um pouquinho. Batista Luzardo, né? Por que essa história? Eu recebi de presente a história do Batista Luzardo. E um dos fatos importantes da vida dele, que é aqueles caudilhos, aquele pessoal do interior que o fio de bigode valia pela palavra, né? Pela palavra, das suas disputas, suas brigas, do caudilismo daquela época e da política daquela época. Num dia ele entra num entreveiro, o cara puxa o revólver para atirar no amigo dele. Ele vai para frente do camarada de revólver e abre o casaco e diz: se tu é homem, tu atira em mim. E o cara atirou? Claro que não. Ele foi um jogo que ele fez. Bem capaz que eu vou fazer isso agora. Saiu meio assim, bem capaz. Capaz, vai te machucar. Agora, como os gaúchos de antanho, né, que eram totalmente diferentes de hoje, né? Hoje, esse hedonismo, essa coisa, e o gaúcho de hoje... Hein, Chicão, por que existe tanta diferença? O gaúcho de hoje é mais feliz que o gaúcho de 100 anos atrás? Não, porque o gaúcho de hoje rivaliza muito com a mulher, quer ser mais bonito que a mulher, quer aparecer mais que a mulher. Eu sei que eu veraninho em Atlântida há muitos anos, e o Russo vai lá, a gente sempre fica no Baile High. E no Baile High, os caras param assim do lado. O homem quer aparecer mais que a mulher. Eu acho que isso é um erro total. Isso não é machismo, é um hedonismo que termina indo pro outro lado depois, viu? É isso aí. É verdade. Eu, quando me acordo de manhã, eu me olho no espelho e digo assim: Chicão Tofani, você é mortal. Nunca sobe num salto alto. Baixa a tua humildade. Não usa a tua beleza e o teu caráter para se agrandar dos outros.
Seja humilde, Chicão Tofani. Aí eu saio pra rua, porque senão sai de fofoca. E tu segue a risca, né? Segue a risca. É uma A gente vê total. O Chicão Tofani dividir conosco a sua humildade. Eu acho um espetáculo. Olha aqui, ontem eu falei que eu tinha ido no shopping Moinhos de Vento. Aí disseram assim, A Valesca disse que eu tô falando mal das gaúchas. Ela que é uma inspiração. Quando vieres para estes lados, vamos marcar um café. Nem sempre estou em Poa, mas já faz muito tempo que não nos vemos ou conversamos. Beijo. Vai aonde amanhã, hein, querida? No Eu ouvi dizer que tu tá com o namorado. Não, mas só ouviu dizer. E aliás, o namorado é noturno. Peraí, aliás, quem te diz isso é desinformado e metido. Inclusive o teu personal, aquele que te disse umas bobagens. Mas é forte, ele quer te conhecer. Grande coisa. Ele é forte, mas não é dois. Não, mas ele gosta de ser teu fã. Quem gosta de mim não fala de mim como ele fala bobagem, que esse menino tava junto. Mas o menino. Vamos ao programa. Boa noite. Gosta mais do menino que de mim. Estudei filosofia. Estão dizendo isso, não é certo. Estudei filosofia e na época não sabia para que servia. Vou chamar o Paulo. Porém, mas pode chamar. Eu tenho direito, sou funcionário da casa, eu quero igualdade. Mas tu não é um bom funcionário, porque tu briga na rádio, tu briga aqui. Mas tu gosta mais do Ruxo. Aquela cara. Hoje foi um poema de amor ao Ruxo. Vitorino volta pra dividir essa bancada logo. Só os dois vão falar. Só os dois vão falar. Tá precisando de colo, Chicão. Tá muito carente. Isso que ele diz que tá super bem, tá apaixonado. Não, eu tô bem sempre. Tá bom. Então, presta atenção aqui, ó. Estudei filosofia e na época não sabia para que servia. Porém, mais tarde acordei. Sabiam que existem universidades que não ensinam filosofia? Lamentável essa gurizada de hoje. Agora tu me ajuda, Marne. Só conhece Marx e Gramsci, pode ser? Gramsci. Antônio Gramsci. Era o italiano. Que chute, eu não sou vitoriano. Se for chute, eu não sei mesmo, tá tudo bem. Porque essa bancada tem uma história de chute. Essa muito grande. Essa ala tem. Antônio... Tu é proibido. Passado pelas petralhas e isso pros doutores. Com licença, telespectador pode confirmar o nome. Antônio Gramsci. Tá, então eu posso continuar aqui. Estamos no século da interdisciplinaridade. Quem não sabe pensar e organizar os dados vai ser um eterno operador de WhatsApp. Acho que somos viúvas do positivismo. Fico eu com o analista de Bagé. Parabéns, Forever. Bonita essa gaúcha? Achei linda. Todo dia. Parabéns, Forever. Ela me acorda não é possível. com um bolinho de chocolate. Não fica brava, que a Andréa... Não sou eu que fico brava. Tu vai ver amanhã o que vai acontecer contigo. Eu não posso dizer isso. Não, porque eu estou falando e tu interrompe as pessoas. Se fosse o Milton me acordar. Podia ter me mostrado a qualquer momento, mas eu estou lendo o e-mail do telespectador. Tu estás desrespeitando o telespectador. E a mim que estou falando. Desculpe. Como tu faz quando os outros colegas estão fazendo uma notícia. Desculpe. Não adianta tu pedir desculpa e continuar fazendo. Estamos no século da interdisciplinaridade. Quem não sabe pensar e organizar os dados vai ser um eterno operador de WhatsApp. Acho que somos viúvas do positivismo. Fico eu como analista de Bagé. Parabéns, Forever, João de Uruguaiana. E é pra ti que ele manda isso, né, Marne? Porque quem faz essas citações aqui sempre é tu. E eu fico encantado, eu quero dizer, porque não vejo saída para o mundo que não seja no campo filosófico, que não seja através dos pensadores, que não seja através do aperfeiçoamento constante dos conceitos e com aquilo que a gente aprende. É que nós estamos tão premidos pelo dia a dia, nós estamos tão premidos pelas dificuldades, que pouco tem sobrado tempo para se reflexionar sobre os problemas. Mas a solução está aí. Quando tu vê um Chopra, um Deepak Chopra, dizer que um problema tem o tamanho que lhe atribui, se tu vai ver esta frase só e o que ela traz, tu fica 24 horas falando a respeito das consequências disso. Ou seja, tu tens um problema, uns dele trazem a solução, outros viram depressivos por causa disso. Aí eu volto ao Einstein, a relatividade. A relatividade. Então, tudo, se tu fores através, tu encontras dentro da filosofia, se tem a expressão, né, filosofia, amigos da sabedoria. Então, é através do estudo, é através do conhecimento que nós vamos achar soluções. Uma telespectadora acha você bem parecido com o padre, quando tá com esse terno, assim.
E eu vi um passarinho me disse que a Magda vai me dar de padre? presente uma entrada VIP pro show do André Bocelli. A tua amiga, tua melhor amiga aqui, que tu disse que ela é tua melhor amiga, vou te dar agora quando ela voltar. Ela comprou um quadro, ela vai me ajudar no livro. Alguém tem que me ajudar com essa mala, que só eu que dou coisa pra ele. Não, em primeiro lugar, quando o Chicão pediu ajuda, ele estava vendendo alguns quadros, obras de arte. A Carla foi lá, não precisava da obra de arte, mas era realmente muito bonita. Foi lá e ajudei o amigo, não ajudei o amigo. Depois, o Chicão continua pedindo. Ele pede sempre. Aí olha pra mim, olha pras pessoas e diz assim, tu tem muita influência. Tu não me dá nada. Tu tem muita influência lá. E tu tem... Tá bom, vamos lá. Influência. Magda. Influenza. Boa noite, me chamo Adriana Brandão e adoro vocês. Assisto sempre que posso a reprise e hoje, extraordinariamente, estou acompanhando. Gosto de todos da bancada, além dos assuntos variados e importantes, os comentários muito coerentes. Eu e minha mãe, Gessi, damos muitas risadas quando a Magda tenta pôr ordem na casa. Comentamos aqui que parece a mãe tentando disciplinar os filhos e eles ficam igualzinho as crianças reclamando. Oh, foi ele que começou? Olha ele. Quando ele me ataca, tu não faz nada. Porque, tu olha pra mim, mas quem é que tá falando isso? Olha aqui, ó. E quando a Carla é mediadora, o pessoal a respeita mais como uma irmã mais velha. Tomo conta do programa. Pois que ela tá dizendo. Observação, não estou fazendo relação quanto à idade de ninguém. Não estou comparando a maneira como os colegas meninos da bancada se comportam e creio que nem se dão conta. Em algumas situações com as suas queridíssimas colegas. Super beijo a todos. Adriana Brandão. Ruschel. Porque eu não gosto que chame ele de Ayrton. Porque Ayrton não é um nome fértil. Para bem seguir aqui, vou tentar trazer seriedade à bancada. Se puxa. Não, eu vou tentar trazer seriedade. Fiquei vermelho de novo, até eu me vi, Mário. Mas quer dizer que a bancada não é séria? Primeiro... O senhor acha que o Chicão não é um homem sério? Não, o Chicão... Chega de Chicão, vamos a notícia. Aí me cortando, chega faço de parte da bancada. Todo mundo sabe. O Rocha Loures foi à Polícia Federal. Como nós sabemos, o Rocha Loures é aquele gordinho da mala, né? Já ficou famoso. Porque a mala não era ele foi à Polícia Federal, evidentemente que através do seu advogado. Gordinho porque não é politicamente correto. Já caí. E isso que agora, o contrato de experiência está estourando agora, acho que é um problema, esse contrato de experiência. Ele fez 3 coisas, tu não estava prestando atenção. Tu me interrompeste diversas vezes e agora minha camisinha estava sexy antes. Parou? Não, a camisinha não é matéria de debate. Atenção, gente. Atenção, vamos à notícia aí. Na verdade, então, o advogado dele foi lá porque foram degravados alguns vídeos usados no inquérito que apura o presidente Temer. Então, a coisa é muito mais séria. E eles estão assustados com o teor dessas degravações, dessas conversas que foram apreendidas pela Polícia Federal. E o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou aos advogados do Rocha Loures, então, que fosse lá ter acesso. Mas como as mensagens são criptografadas, ele não conseguiu degravar. E ele está em pânico, porque o teor dessa fita poderá trazer conversas particulares que ele não tem acesso, e por isso o teor deles, ele não sabe que acesso a Polícia Federal teve às conversas deles, e isso poderá ter implicações, então. Se sabe que, lógico, é ligado à propina naquele decreto que foi assinado para beneficiar os portos. Continua se discutindo, então, esta matéria, né, que vai ter muitos desdobramentos ainda, especialmente quando o presidente Temer deixar, estamos em fase de inquérito, mas isso não parará quando ele sair da presidência, então se tornar um cidadão civil como todos nós. Olha aqui, ó, o Paulo Viana diz assim: boa noite, bancada. Agora que o programa é em HD, a gente pode ver detalhes que passavam despercebidos. Agora nada passa em branco. Aí ele faz algumas observações sobre as nossas roupas, o que ele viu em alguns momentos, fala sobre a maquiagem da Carla, o Mário ele não conseguiu ver defeitos e tal, barará. E fala muito do nosso cenário também. Então, seu Paulo Viana, nós vamos passar adiante o seu e-mail, irá alertar que com HD a gente enxerga a alma da pessoa. Gostei. Adriana Brandão. Adriana, eu já li o teu... Me chama Adriana Brandão, concordo com a Carla, que disse certa vez para que presídio e os bandidos
usarem as leis a seu favor e mais os tais direitos humanos. Para que presídio? C, deve ter, está faltando uma letra. Se os bandidos usarem a lei a seu favor e mais os tais direitos humanos. Coloca todo e qualquer criminoso com uma bola de ferro no pé e deu. Se quiser um teto, comida, se abrigar do frio ou do calor, que arraste a sua bola de ferro e vá trabalhar como todo mundo. Tem estradas, escolas, hospital para construir e arrumar, terra, campos exauridos para revitalizar. O que fazer não falta. Queria ver se não reduziria a violência. A primeira coisa que deveria mudar é a obrigatoriedade de trabalhar dentro do presídio. Porque todo mundo precisa trabalhar, não é porque a pessoa vai para dentro do presídio que a pessoa não tem que trabalhar, bem pelo contrário. Assim reduz a pena. Porque aqui é proibido, né? Aqui a pessoa tem que querer trabalhar. Não, entrou dentro do presídio, tem que trabalhar para comer, porque aquilo ali tem um custo, né? Vai pagar o aluguel, a comida e tudo mais. A pena. E ainda, claro, mas isso existe, de redução de pena. Mas lá tem serviços agrícolas, que você trabalha até para fazer uma estrada. Hoje, olha quanto, mas é isso que a Carla reivindica. Tem tanta coisa para fazer, tem realmente estrada, tem conserto do próprio presídio, tem tanta coisa para ser feita, tem colônia agrícola, tem tudo mais para ser feito. Não, eles ficam lá administrando o crime de dentro do presídio. Eles trabalham, mas eles trabalham para o crime, enquanto deveria ser completamente diferente. Então, essa legislação deveria mudar amanhã. Porque o próprio presídio poderia ter a sua manutenção feita por esses presidiários. Exatamente, horta, sabe? A limpeza, sabe? Tudo. Pintura de parede. No entanto, sabe o que eles fazem? Eles ateiam fogo nos colchões. Destroem já é ruim. E aí eles já destroem o que eles têm. Daí fica todo mundo, coitadinho deles, atearam fogo. Eu adoraria agora, morar nesse país de vocês que tem esse sistema prisional. Porque o país que nós moramos, as galerias nem divisórias não tem, imagina todo mundo junto. As facções tomaram conta, é a turma do A contra a turma do B. Quando tu chega, nós chegamos ao cúmulo agora de um preso estar chegando e o sistema oficial de prisão pergunta, o senhor é da facção A ou da facção B, e o senhor é localizado para um lado, ou o senhor é localizado para o outro. Carla, eu fecho contigo em todas as palavras, só que gostaria que isso tudo fosse no Brasil. Amanhã, quem sabe, a gente pode mudar a nossa legislação e tornar o trabalho do preso obrigatório. Pergunte para o seu candidato se ele pensa assim sobre esse assunto. Trabalho é a melhor coisa do mundo. O Marne, há pouco, quando falou, né, disse assim, conheça não é saber nome, sobrenome, se ele sabe ler e escrever. Vai procurar a vida do candidato. Claro. O que pensa? Agora, Carla, eu acho que nós estamos chegando... Só para dizer que, para não perder a frase do trabalho, a música do Fag, o homem, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem o seu trabalho, se morre, se mata. Disseram na Rádio Pampa que eu sou escravagista porque eu disse isso. Credo. Eu adoro a escravidão porque quem trabalha é um escravo. Mani, quero aproveitar, nem vou fazer consideração sobre isso que te disseram, porque não merece. Vou seguir no tema aqui. Se confunde muito trabalho com remuneração. Quando se fala trabalho, fala na magnitude da palavra. Está em tu ter atividade, é tu combater a inércia, é tu manteres o teu cérebro ativo, é tu produzires. E esse trabalho não ser inútil. Esse trabalho pode ser com benemerência, esse trabalho pode ser para ajudar as pessoas. E tu que se diz o seguinte, não há motivo algum para quem tem a saúde, quem recebeu o benefício, né, de ter saúde, de poder enfrentar a terceira idade na sua plenitude, se achar que porque está aposentado tem que ficar em casa vendo novela e falando bobagem. Não, vá produzir, vá ajudar terceiros. As pessoas às vezes têm até depressão de não trabalhar. O grande chanceler alemão Otto von Bismarck, o homem que reunificou a Alemanha, foi a figura mais importante da unificação da Alemanha. Eu já disse isso aqui outras vezes, vou repetir pela milionésima vez. Ele dizia, o homem nasceu para o trabalho. E fora disso não há questão a ser discutida. O homem nasceu para o trabalho. É maravilhoso você ver a sua produção. Eu não gosto disso. Mas eu trabalho. O homem nasceu para o trabalho. Mas não nasceu para o trabalho. O homem nasceu para o trabalho. Nasceu para o trabalho. Inclusive, uma coisa que define o homem quando está ficando velho é o trabalho. Porque ele diz assim, amanhã tem que me acordar às 6 da manhã. Que legal. Eu tenho que buscar uma gata em Cachoeirinha para sair aqui, mão de obra. Ficou velho. Porque está priorizando o trabalho. Vamos voltar ao cerne do assunto, tanto é que é trabalho.
sério, não é bobagem. Que a Fernanda Montenegro, que vai completar 90 anos, o ano que vem ela completa 89 agora, e o ano que vem 90 anos. E tá maravilhosa. Maravilhosa, uma atriz, decorando textos. Claro. Decorando textos, porque novela não é fácil, você tem que decorar, às vezes, uma lauda, etc. E dentro do trabalho, Marne, eu lembrei de ti até quando escutei. Dentro do trabalho, a pessoa, e são duas coisas distintas também, a pessoa pode ter sucesso, mas não ter realização. Sucesso e realização não são a mesma coisa. Tem gente que tem sucesso, que conseguiu muitas coisas, mas que não é realizado dentro daquilo que faz. Na profissão errada. Exatamente. Então, sucesso e realização nem sempre andam juntas. Muitas vezes, quando andam junto, é porque realmente a pessoa alcançou o seu objetivo. Tem sucesso e é realizada, mas nem sempre isso acontece quando a pessoa, tu acha assim, aquela pessoa é a mais maravilhosa e tal, nem sempre ela é uma pessoa realizada. Carla, e vivemos ainda num país, o Brasil ele se presta para tantos exemplos negativos, e vivemos num país ainda onde a pessoa que ganha um prêmio, de repente, seja até nesses shows aí de segregação e coisa, né? A pessoa ganha um prêmio de 1 milhão, e aí ela passa a dar conselhos sobre família, sobre trabalho, sobre ética, sobre moral, e ela é ouvida e é seguida, quando na verdade a única coisa que ela fez foi entrar num talk show lá, ficar 30 dias segregada e ganhar. E aí ela passa a decidir conceito. Mas aí a pobreza das pessoas. Isso é o Brasil, isso é o Brasil, é no mundo inteiro esses reality show. Não, isso é uma coisa, mas ele está dizendo que vira celebridade. Elas viram, não são celebridade, pode ser para fazer bobagem. Agora elas começam a ditar coisas de moda. Formadores de opinião. Se transformam em formadores de opiniões? Não, de opinião não. São os dos influencers. Agora tem cada influencer hoje em dia que daí tu fica assim, não é impossível a pessoa ter tantos seguidores assim, curtidas. Não é possível, porque a pessoa assim, ela passa o tempo todo compartilhando a comidinha que ela fez, aonde é que ela vai. É uma coisa tão pobre. Isso eu chamo de diário. Lembra quando a gente tinha um diário? Que a gente dizia, estou namorando. Eu tinha, Magda, quando eu era... Eu tive meu diário. As pessoas não sabem usar... Não, estou fazendo receitas legais e tal, isso beneficia a sua saúde. Aí tem um outro sentido. Tem um uso, que seja aplicado por todos e que beneficie. Simplesmente estou vestindo essa calça, essa blusa e como tomate. Não, né, gente? Por favor, tem tanta coisa interessante. Lembrei-me de um livro chamado Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. O cara é culto. Nicholas Diário de uma Paixão, que, aliás, esse eu já comentei aqui, é um escritor popular americano que faz um sucesso extraordinário. Todos os livros que ele escreve vão para o Guinness, né? Como os grandes vendedores, porque ele envolve emocionalmente a pessoa, ele sempre conta uma história de amor. Você sabe que qualquer filme meloso de amor faz sucesso? Faz sucesso porque as pessoas precisam disso, do amor, né? Porque, o que é o amor, a poesia? Quer dizer, não é absolutamente nada. É verdade, não é nada, porque a realidade é outra coisa, totalmente diferente. A maioria das relações elas são trepidadas pelo dia a dia da vida altamente competitiva. E se terminam, às vezes. Olha aqui, ó. Eu já ouvi a definição como envelhecer é perder a capacidade de sonhar. Eu acho que quando nós desistimos, quando nós começamos a ficar céticos, quando tu vens me contar um plano e eu digo isso não vai dar certo, é porque realmente eu comecei a envelhecer. Negativo. Falei de amor. Eu não falei da vida. Falou de amor. Eu não falei da vida. Nunca, o amor está... O amor está dentro da vida, né? Isso é um filme. O amor está no ar, claro, é bem divertido. O amor custa caro. Boa noite, gosto muito do programa de vocês. Quando não estou na faculdade, estou em casa, não perco o programa. Quanto à morte do policial, nossa lei penal é uma porcaria. Sou formado em Direito e sei como é. Por isso, tô com o Chicão. Sou Bolsonaro 2018. É a única coisa. Aí ele se queixa de uma coisa que todas as pessoas se queixam, mas a Carla não tem culpa. Que ele manda o WhatsApp, telefone, não sei o quê, e a Carla não lê. Esse é o Josué Galvão. Não tem culpa. Agora, dona Magda... muito, não dá, a gente não consegue, vai entrando e vai substituindo. Olha o que eu falei para Carmen Flores, que trabalha diretamente com o Bolsonaro. Tudo bem, Bolsonaro não vai ter maioria no Congresso, não vai ter. Mas ele tem uma coisa que ele poderia fazer, que Jimmy Carter já fez no Senado americano. Sabe o que é? Ele lança uma lei para ser aprovada. Não foi aprovado no Congresso? Por causa dos... Outro dia vai na televisão, entrega a todos os deputados que votaram contra a lei, que beneficiaria o povo. E cria-se uma pressão
do eleitor em cima do deputado. Essa jogada ele pode fazer. Paulo Sérgio mandou um e-mail também. Paulo Sérgio Pinto? Não é o só nosso falei ilustre Paulo Sérgio. vice-presidente. Bela bancada, manda um abraço para minha querida esposa Vera Lúcia de Pelotas. Beijos e abraços para Vera Lúcia de Pelotas, Paulo Sérgio, tua esposa. Eu quero mandar um abraço, Mário, para uma pessoa, Jaime Demarco. Eu tive a formação muito grata ao meu pai e minha mãe, mas eu tive algumas pessoas que ao longo da vida foram luz para mim no meu caminho. O doutor Jaime Demarco, ele entrou, para quem não sabe, chegou à presidência da CRT, ele entrou lá, chamava na época contínuo, estagiário, não qual é a expressão. Não sei, mas é ele entrou um menino, né? E saiu daquela empresa presidente dela. E depois ele foi contribuir no Grêmio por 2 legislações como vice-presidente. E Magda, ele já não dirigia, eu tive a honra de ser diretor em 2 gestões que ele foi vice-presidente. Ele já não gostava mais de dirigir. Ele pedia que o táxi lhe largasse antes do pórtico da entrada, ele descia a pé, Chicão, e começava pela portaria. Ele cumprimentava diariamente, apertando a mão de todos. Cumprimenta porque ele está bem com saúde. Ele só não está mais na vice-presidência do Grêmio. E então ele foi uma verdadeira escola. Eu tive a oportunidade de ficar 4 anos ao lado dele e todos os dias era um aprendizado. Então eu quero publicamente render essa homenagem aqui, Dom Jaime Demarco. É verdade. Marne Barcelos, os aniversariantes. O primeiro aniversariante, tive no túmulo dele na cidade de Santarém, que fica próximo a Lisboa, mais ou menos uns 60 quilômetros, o Bocage. Bocage foi um grande poeta português. Né? Tem muita gente que conta a anedota do Bocage e tal, mas isso é invenção. E, na realidade, o Bocage foi um poeta e político português. O segundo aniversariante, o grande aviador alemão, o chamado Barão Vermelho, Manfred von Richthofen, que foi um as da Primeira Guerra Mundial, respeitado por todos os inimigos, abateu dezenas de aviões franceses, ingleses e americanos, foi derrubado por um francês, dizem que foi um francês, outros dizem que foi um holandês, não se tem um nome certo desse piloto, desse aviador que teria derrubado o avião dele, né? Pelo menos é o que diz a história. Mas ele foi considerado o melhor as da aviação, da iniciante aviação de combate da Primeira Guerra, da Grande Guerra. Outro aniversariante, Ataúfo Alves. Ataúfo Alves foi um dos maiores compositores desse Brasil. Criou Amélia, que era mulher de verdade. Não tinha a menor paciência. Não tinha a menor paciência. Tudo que homem procura uma Amélia. Né? É verdade. Não, acho que não. E tem uma música que ele fez para a cidadezinha. Ele nasceu em Miraí. Miraí é uma pequena cidade do interior do Rio de Janeiro. E eu estive lá só por curiosidade por causa dessa música. Né? Meu Pequeno Miraí. É linda essa música. Quem gosta de música popular brasileira, vá na internet ali, baixa Ataúfo Alves e escute Meu Pequeno Miraí. Beatriz Lira, atriz brasileira, o Fausto Silva, o Faustão, hoje completando 68 anos de idade. Faustão é outro que não aparece, aparenta a idade também. 68 anos de idade. A Donatella Versace, completando hoje 63 anos. Ela nem lembra mais como é que ela era, né? Eu não sei, 63 anos. Mas ela está toda reformada, o rosto dela, ela tem o nariz de não sei quem, a boca não sei quem, ela não sabe mais quem ela é. Tem que olhar uma foto. A Maiara Magre, atriz brasileira, completando 56 anos. Olha, a Maiara Magre já tem 56 anos, o tempo passa rápido para todo mundo. E agora o jogador em que o Chicão acha fashion, o David Beckham, completando hoje 43 anos de idade. Ele foi o precursor do marketing pessoal do jogador de futebol. Porque o jogador de futebol só tinha que jogar bem. O Beckham não foi um grande jogador. Ele usava camiseta, calça de abrigo. E o Beckham era um estilista, ia pro estádio de terno, lá botava a roupa dele. E o Beckham hoje continua faturando, Magda, igual quando ele jogava. Ele é embaixador de várias marcas. E para finalizar, eu quero fazer uma homenagem ao aniversário de morte do maior polímata, do homem mais inteligente que este mundo, que esse planeta já teve, que foi Leonardo da Vinci. Aniversário de morte dessa grande figura, desse grande gênio italiano que hoje é referendado e reverenciado como realmente o maior de todos os homens nascidos nesse planeta. Ele foi o maior, nasceu
no planeta Terra. Tu sabe que eu concordo contigo, mas eu admiro mais Michelangelo Buonarroti. Eu acho que Michelangelo, ele tinha um toque de Deus. Quando eu vi a Capela Sistina, aquele criação do mundo, Adão dando o dedo da centelha da vida para Moisés, aquilo ali... O Da Vinci ele tinha 500 coisas e o Michelangelo, ele era pintor, essencialmente. A essência dele era a pintura. Né? Magda, quero só repercutir como é que é a pronúncia? Facebook? Facebook, eu falo que ela já foi elogiada pela pronúncia dela e agora eu já pela publicação do senhor doutor Gustavo Vitorino, que fez uma publicação, no próprio, estou repercutindo o Face dele, né? Onde ele botou um avião ao fundo, subindo, um avião subindo e escrito férias. Então ele se anunciando em férias. Ficou muito bonita aos seus fãs que quiserem ver, entre no Facebook. Puxa saco do Vitorino. Quanto que ele impressionante. O cara diz aqui que é tudo montagem, a série do Vitorino. Não, que para ele. Embora seja tudo fake o rolo do Vitorino. Embora seja praxe dessa bancada a agressão pessoal, eu não vou me ofender e vou dizer que ao doutor Vitorino tenho gratidão. Azar, não deveria, mas enfim. Pois ontem o meu próprio celular me lembrou de uma foto de 1 ano atrás, no dia 1º de maio, eu até te mostrei, né, Ruxo? De 2017, e a lembrança era ao lado do Gustavo Vitorino. Aí compartilhei na rede, eu e o Gustavo Vitorino há 1 ano atrás, no dia do trabalho, trabalhando. E aí eu pensei, acho que deve ser o primeiro dia do trabalhador que o Vitorino está de férias. De fé, provavelmente, da vida dele. Olha aqui, meus parabéns pelo excelente programa, além das atualidades, informações, conta com uma equipe culta. Onde anda, darará, mas por favor, neste programa jamais deverá se isentar da participação dos comentaristas Vitorino e Marne. Estes dois senhores são de uma cultura ímpar, além de um conhecimento pleno de tudo. Me identifico muito com Marne, pois sou devorador de livros, como dizia o grande escritor Monteiro Lobato, que um país se faz com homens e livros. Os demais participantes também têm seus grandes méritos. Na televisão é o único programa que assisto e recomendo. Só lhes peço que não se intimidem com as opiniões esdrúxulas, sem sentido e muitas vezes até ridículas, endereçadas a vocês. Afinal, conviver com a diversidade é um fator de inteligência. Mais uma vez, parabéns e grato pelas valiosas informações que nos são passadas todas as noites. Paulo Roberto Barão, de Caxias do Sul. Muito obrigado, seu Paulo Roberto. Muito gentil o seu e-mail. O mundo, você tem razão, o mundo está tão difícil que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, uma história que eu vou contar rapidamente para vocês. No Hospital da Barra da Tijuca, um homem e uma mulher começaram a discutir na porta do hospital, mas discutir em alto e bom som, palavrões para cá, para lá, e ele dizendo, vou te dar um tapa na cara, vou te matar, vou isso, vou aquilo. E a mulher deu um pontapé nele, etc. Uma confusão terrível. Eles se amam. Tu viu o que é não gostar da outra pessoa? Aí o que acontece? Os seguranças do hospital chegaram ali e disseram, aqui não dá para fazer essa algaravia, essa coisa toda. Aí, mas por que vocês estão discutindo por causa de uma vaga? No estacionamento. Não é possível. Não eram nem parentes. Uma vaga. O cidadão falando em matar a pessoa. A que ponto chegou o nervosismo das pessoas, do estresse e da soberba? Que para mim isso é soberba, né? Eu sou dono do espaço, você não. Aí, eu agredi a mulher, dizer que não tapa na cara. Até eu ser um homem solteiro, que faz 16 anos, o senhor tá fazendo eu não fazia o supermercado. Não fazia agora a propaganda parou. Sim. Ele cozinha bem agora. Ele faz estrogonofe. Quero seguir no tema. Eu quero seguir no tema. Eu quero seguir no tema. Ele faz bobó de camarão. Eu passei a visitar o supermercado regularmente e fazer as minhas compras, né? E aí é o lugar que mais os casais brigam. É dentro do supermercado. Seguido ou porque ele quer comprar coisa que não precisa, ou ela. Mas se houve seguidamente diálogos ásperos entre casais... Aí ela pede para ele. Os senhores devem ir ao supermercado sozinhos, sem o seu par. Benê, pega lá o feijão para mim. Pra quê? Aí o Benê vai pegar o feijão. Eu não gosto do supermercado. Mas tu não sabe que feijão que a gente usa lá em casa? Isso é de outra marca. Vai lá e busca o Que chinelagem.
Não, olha, é o maior desperdício de tempo ir de casal no supermercado. Ou vai um ou vai o outro. Deixa o outro aproveitar um pouco, porque é um... Nunca deu certo. Eu acho a coisa que não tem nada sexy um homem na fila do supermercado para pagar. Eu odeio supermercado. Não vou ao supermercado há muito tempo. Eu vou em mercadinho e vou também em loja de conveniência. Aliás, tu tem um mercadinho daqueles nossos amigos que é maravilhoso. Mas que leva em casa. O que tu precisa, como é que é pede o no nome? telefone. Eufrari. Estão fazendo uma cuca pra ti de goiaba, que é mais legal. De uva. De uva? Tu gosta de uva? Faz mal. Por que tu faz mal pra ti? Não tem problema. A voz que ele faz faz mal. Faz mal. E tu tá preocupado com o que me faz mal? Tu gosta de mim? Não gosto. É mesmo? Uma coisa, eu tô todo dia do teu lado, a 30 centímetros. Tu não tem outra saída, tu não tem outro lugar pra sentar. Você tem um inimigo? Eu não gostava de... Se eu não gostasse de você, eu tinha saído do programa. Eu acho que é isso aí. Tá bom, então não é só que eu queria Você me comprou um forno de micro-ondas, vai me comprar uma página do livro. Não, Giz, eu já te disse que eu não vou comprar. A bancada tem que se cotizar. É outra coisa. Botar a página da Atualidade Spam. Tá, eu posso te perguntar uma coisa? Com quanto tu vai me ajudar no meu site que eu tô fazendo novo, que eu preciso pagar? Eu quero 1.500. Não tem problema. Tu aceita pedal? Não, pedal não. 10 cheques, 150? A maquininha. Mas a minha página aceita. A maquininha. Eu entrego uma gráfica do Mazarolo e ele troca. Eu quero saber se dá pra pôr na maquininha, aquela ali, ó, passar na maquininha o cartão. Olha aqui, ó, tem temporal no interior do estado, bem forte. Santana do Livramento tirou as pessoas de casa, pelo menos 20 famílias ficaram desabrigadas com a chuvarada que caiu nesta final de tarde, início de noite, que está acontecendo lá em Livramento, em Santana do Livramento. Causou transtornos em Santana do Livramento, responsável pela região, famílias foram retiradas de casa em razão de avanço das águas. Foi por volta das 20 horas dessa quarta-feira que começou com muita força, chuva, vento, e os estragos ainda estavam sendo contabilizados. Que pena. Boa noite, bancada. Carla, a atual situação do Rio Grande do Sul é assim. A sociedade está presa nas suas residências e os bandidos soltos cometendo barbáries. Triste, lamentável viver assim. Manda um abraço para o Ramai e sua esposa Fernanda de Canoas, que são telespectadores assíduos do programa, assim como eu, é o Alessandro de Canoas. Então, um abraço para o Ramai, para a Fernanda e para o Alessandro, todos de Canoas. Eu elogiei aqui e tenho mandado os abraços normalmente aos casais. Os casais assistem juntos. A família. A família. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, mande sim o nome do seu parceiro junto. A homenagem é muito legal, assinar o casal e a família. Boa noite a todos. Carla, por favor, pergunte ao Chicão e à bancada em geral o que pensam sobre o desperdício de tempo do Legislativo sobre nome de ruas e avenidas. Não seria mais interessante imitar os americanos e colocar números nas ruas, como, por exemplo, em Nova York, é o Carlos Lau, de São Jerônimo. Sabe qual é o problema de número nas ruas das cidades brasileiras? Porque as cidades brasileiras, de muitos anos atrás, século, o Mário pode confirmar comigo, a rua é sinônimo de status. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é Nova York, você mora em Manhattan, na 5ª Avenida com a 47. Aqui não. Eu moro na Desembargador, bababá, na Pedro Ivo, na Padre Chagas. Eu moro na rua tal. Esse cara é um ratão. Ele mora mal. Então, o adresso brasileiro é muito o nome da rua. O adresso brasileiro. Que bonito isso! O adresso brasileiro. Eu só acho que não é desperdício de tempo, primeiro, porque é uma das atribuições do município, né, dos munícipes, né, a decisão disso. E também para zelarem para que não se use politicamente o nome de rua. Teoricamente, ele é para homenagear pessoas probas, pessoas que construíram uma história. Como eu falei aqui do José Yúcio, e não usar politicamente para dar prêmios. O senhor não seria um edil? Não seria. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Existe um projeto que tramita... Muito obrigado o senhor trabalhar com a possibilidade que eu poderia ser. Uma homenagem. Existe um projeto para transformar uma rua que tem ali perto do aeroporto Salgado Filho. A rua vai se chamar Jornalista Clóvis Duarte. Já faz muito tempo, desde que o Clóvis faleceu, que está tramitando. E não tem lugar melhor do que perto do aeroporto. Ele que amava viajar e conheceu quase que o mundo inteiro, e era o grande desejo dele, era a cultura dele, boa parte da cultura dele
tinha a ver com isso, com as suas viagens, com conhecer as coisas. E até vou perguntar como é que está, que já faz horas, né? Tem que mudar de uma vez, botar o nome dele na rua, né? Até para complementar a informação, na verdade, essa matéria é legislada pelos vereadores. Sim, vereadores, por isso que eu disse que é um dos atributos deles, é exatamente fazer isso. Vereadores, né? É verdade, é verdade. E que a gente saiba quem são as pessoas, né? Porque às vezes tem umas coisas que tu não faz a menor ideia. E a IPTC divulgou já faz alguns dias, que são algumas esquinas da nossa cidade que são aquelas que têm um índice de acidentes de carro muito, muito altos. Uma delas é a Dona Margarida com a Edu Chaves, é a Farrapos com a Sarmento Barata, é a Cearaia, 18 de novembro, que já são sabidamente ruas perigosas, né? E a IPTC tem uma relação dessas esquinas mais perigosas. Aliás, eles colocaram na esquina da Salvador França com a Avenida Ipiranga, um automóvel completamente destruído, e eles pintaram um amarelo horrível, que era para chamar a atenção, o resultado de um acidente terrível, a situação do carro. Por mais que eu sei que critiquem esses tipos de tentativa de chocar a população, é necessário, porque às vezes o ser humano ele tem que se defrontar exatamente com a realidade. Embora eu tenha defendido a filosofia aqui, alguns momentos nós temos que trabalhar com a pedagogia do dia a dia. Só quero dizer que hoje estive bem cedo, o Fórum para Advogados abre às 9h, eu às 9 da manhã fui ao fórum do Sarandi. E lá estava um carrinho da IPTC, lá com o seu radar lá, pegando quem tivesse a mais de 60 por hora. O Fórum do Sarandi, para quem não sabe, é quase na Fiergues, lá à direita. Longe, né? É longe. Então estava lá o carrinho da IPTC lá esperando quem passasse. Chicão, como eu estava de moto, ele não pega a moto. Parabéns. Porque a moto não tem parada na frente. A Fiergues, por ter aquela grande bandeira do Brasil ali. Parabéns, Sabia que a Fiergues. não é qualquer radar que pega uma moto até em alta velocidade. Pois é isso que ele está dizendo, é que não pega. Não pega, o radar não pega. E outra coisa, claro que aquele carro está ali na Salvador França com a Ipiranga, porque ali é um dos lugares que tem um bom número de acidentes. E assim vai, que eu já falei em alguns, assim, só essa da a Ipiranga com a Silva só também, tu vê? Ipiranga com a Silva só. Claro que aí vai entrar a madrugada, né? A madrugada. Na internet estão vendendo antirradares sofisticados. A polícia proíbe tu ter um antirradar. Aí eu te pergunto o seguinte, isso é uma coisa para você, advogado Ruxo. O policial fica atrás da árvore, ele está te flagrando com um radar e fotografando o teu carro, tu pode estar acompanhado ou não de alguém. Tu não pode ter um antirradar para detectar ele? É uma forma de defesa também. São dois equívocos, né, Chicão? A pena ela deveria ser pedagógica. Então, quando tu está escondido, tu não está almejando consertar nada na sociedade. Tu quer pegar o cara. Tu quer pegar, e tu quer, é arrecadatório, né? E por outro lado também a pessoa... Não faz, conclui a frase. E por outro lado, em relação... A frase. A frase? Não é isso. Então é isso. Boa noite. Mas o que eu vou fazer? Uma boa noite a todos vocês. Durmam bem. Amanhã a gente se encontra depois do Jornal da Pan. Beijo.